Então, o Alter Rebbe está nos explicando de forma mais profunda o roteiro que seguimos na nossa tefilá, na nossa oração, particularmente na reza da manhã, que, acima de tudo, ou mais do que todas, ela tem como objetivo despertar o amor a Deus, como foi ela instituída, a reza da manhã por Avraham Avinu, que personificava o amor a Deus. Então ele estava nos explicando até o teor dos textos selecionados pelos nossos sábios, que eles visam estimular a meditação da pessoa no sentido de que Deus, mundo, no sentido de reconhecer e perceber a unicidade de Deus, que a única existência real e verdadeira, absoluta, é apenas e tão somente Deus, e é a ligação a Ele que deve ser o nosso objetivo maior, e é isso que nisso deve se concentrar o nosso desejo, nossa ânsia. Nós vimos a explicação do Alter Rebbe também porque foram intercalados versículos que evocam pedido de ajuda, de misericórdia de Deus no meio dos louvores, porque como nós falamos, às vezes a pessoa está numa situação um pouco por demais grosseira, materialista, e é difícil ela limpar a sua mente e concentrá-la em assuntos espirituais, ou é difícil ela interiorizar de fato assuntos abstratos espirituais de forma profunda, de maneira que eles fiquem enraizados na sua mente, no seu coração. Por isso nós pedimos piedade a Deus, que retire esses obstáculos da nossa frente, na nossa tentativa de evolução e elevação espiritual. Nós pedimos que Ele desbloqueie os caminhos e tire esses impedimentos que às vezes fomos nós mesmos que colocamos, não é? Pelo nosso caminho. Então isso que ele nos diz, Gama Bakashot Lerachmei Hashem Itbarach, também os pedidos de misericórdia divina, Ameshulavot Betoch Psukei Hashevach Lakadosh Baruch Hu, que estão intercalados no meio dos versículos de louvor a Deus, seja em Psukei de Zimra, ou nas bênçãos do Shema, etc. Emlematarazu, eles também têm esse objetivo que nós mencionamos, Achdarat Achdut Hashem Letoch Mocho Shel Adam, enraizar o conceito de unicidade de Deus na mente da pessoa, no seu cérebro. Nós falamos que essa é a essência da oração, esse é o objetivo maior de toda a oração, e mesmo desses versículos que evocam misericórdia divina, pedem ajuda de Deus. Porque esses pedidos de misericórdia, essas rezas e preces que nós fazemos a Deus, elas têm o que como objetivo? Despertar a clemência divina, a piedade divina, de forma tal que Deus ajude-nos, que Ele retire de sobre a pessoa as barreiras e impedimentos que atrapalham a nossa evolução, que impedem a nossa evolução espiritual, mileagia lidea karazu, que nos impedem de chegar a absorver essa conscientização na nossa mente. E se na nossa mente não entra, muito menos no coração. Como nós falamos, o pensamento é que vai gerar o sentimento. Então, em primeiro lugar, nós precisamos estar bem conscientes disso a nível intelectual, para então almejar que isso chegue aos sentimentos, que o nosso coração também esteja imbuído desse conceito. E ele nos diz que esses obstáculos e impedimentos podem ser tanto externos como internos, podem vir de cima ou de baixo. Bem na meniota baot minamekatregim lemala, ou seja, às vezes esses impedimentos podem vir, como nós falamos, da promotoria acima, dos chamados anjos encarregados de filtrar as rezas, as orações, ou que eles supervisionam a elevação espiritual nossa, e eles julgam e avaliam, será que nós estamos em condições de absorver esse conceito? Será que nós estamos aptos para interiorizar essa ideia da unicidade de Deus, etc.?
Então, esses seres celestiais que foram escalados para isso, o Atoanim Shein Adam Rahu, e às vezes eles argumentam, e com razão, que a pessoa não está apta liskot lebechinat reiyah veitamtut belokut. Nós podemos estar almejando contemplar divindade, captar espiritualidade. Então, às vezes a gente está se superestimando, a gente esqueceu o que fazia ontem, a semana passada, ou a vida toda. E esses anjos, eles argumentam que a pessoa não está apta e ela não tem méritos suficientes para chegar a esse nível de contemplação, de divindade, de forma que esse conceito esteja enraizado na pessoa de forma profunda, fincado dentro dela. Isso é um tipo de impedimento que pode ocorrer na nossa tentativa de elevação espiritual. O bem, ameniot abaot midvarim atordim umebalbelim otolemata, e às vezes os impedimentos e obstáculos eles não vêm de cima dos anjos fiscais que supervisionam a nossa elevação espiritual, etc., que eles controlam as estradas espirituais, entre aspas. Às vezes os impedimentos e os obstáculos eles são aqui de ordem física e terrestre, no nosso campo material, ou seja, a pessoa está... Aqui é necessário a pessoa se concentrar de forma profunda e fixar o seu pensamento e diversas vezes em assunto espiritual e divino. Mas o que fazer que a minha mente está inundada de preocupações de ordem material, a pessoa está acostumada a pensar só nos negócios, no trabalho, ele nem consegue se concentrar durante a reza, mesmo durante as orações, sua cabeça está em desvaneio, está pensando, não é? Principalmente ele está preocupado, talvez, preocupações de parnassá, de sustento, ganha-pão, de negócios. Amakshim, alav leitraquez. Então a pessoa está tão imersa nos assuntos de ordem material que isso dificulta, isso inviabiliza ela se concentrar e se aprofundar o seu pensamento de forma adequada em meditações como essa de ordem espiritual. Buscando uma contemplação divina, a pessoa está com a cabeça no mundo material. Diz o Alter Rebbe sobre isso, nós evocamos, pedimos misericórdia divina, como nós intercalamos versículos nos nossos pedidos, nos nossos louvores a Deus, pedimos, Oshia et amecha, Deus, por favor, ajude e salve o teu povo, Urem venasem adaolam, por favor, pastoreis, alimente-os e eleve-os. Ou, como nós também mencionamos do Teilim, Beurachum Mechaperavon, que Deus, que é misericordioso, perdoe nossos pecados, retire os bloqueios, etc. Então, nos explica o Alter Rebbe que Bakashat, Rachamim, Moshiet, Amech, esses pedidos de misericórdia e clemência divina. Quando recorremos a Deus, ajude o teu povo, que inclui a todos nós. Urem venasem, alimente-os também espiritualmente, erga-os, eleve-os. E Lishuar Ruhanit, o que nós estamos pedindo aqui é uma salvação espiritual, que ele nos alimente espiritualmente, nos eleve, nos erga espiritualmente, Shakadosh Baruch Hu Yenaset Adam Druchniut, ou seja, nós pedimos a Deus que nos ajude a se erguer em termos espirituais, que deixe Mocho Yuchal Liklot Bemet Inyan Achduto Itbarach, para que assim a nossa mente possa captar de forma verdadeira e genuína esse conceito da unicidade de Deus, Bebchinat Reiyah Mamash, e de uma forma tão profunda como se estivéssemos de fato vendo isso. Seja que possamos, que Ele, Deus, pedimos a Deus que nos ajude, nos auxilie, nos salve, enfim, para que possamos contemplar divindade, para que possamos sentir e perceber divindade como se estivéssemos vendo de fato a olho nu. E na verdade, também nas bênçãos que precedem o Shema, nós pedimos a Deus, com tua grande misericórdia, que Deus, você sabe de onde veio a nossa alma e onde ela foi parar, em que estado ela se encontra aqui no plano terrestre, de onde ela veio no plano espiritual que estava tão elevada, enfim. Por isso Deus tem essa consciência, nós não temos, nós aqui nem já esquecemos, não sentimos, não sabemos de onde viemos, onde e como estava a nossa alma antes de descender a esse plano terrestre.
Na verdade, ele nos diz que essa é a finalidade e o objetivo de todos os trechos da reza até chegar no Shema Israel, despertar o amor a Deus, para que quando cheguemos no Shema Israel, logo depois da declaração de fé, da unidade, da unicidade de Deus, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, então nós prosseguimos em seguida dizendo Ve'ahavta et Hashem Elokecha, nas palavras do parágrafo do Shema, palavras bíblicas, amarás a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas posses. Então, para que a gente, ao chegar ao Shema Israel, não apenas diga e proclame isso, mas para que a gente sinta de fato esse amor a Deus, envolvendo todo o nosso coração, nossa alma, etc. Então, para isso vem toda a parte introdutória e preparatória da reza, e ele nos diz que nisso consiste tudo aquilo que nós fazemos até chegar na leitura do Shema, despertar o amor a Deus. Para despertar o amor a Deus é necessário se desprender, se desvincular do nosso lado materialista, do plano físico e corpóreo, que isso não nos envolva por completo. Portanto, diz o Alter Rebbe, todo o conteúdo da reza, toda a essência da oração até chegar na leitura do Shema, porque a leitura do Shema é uma mitzvah da Torá, é uma mitzvah obrigatória mesmo quando ainda não havia a reza instituída, mesmo em épocas do Beit HaMikdash. Mas aqui, e talvez em outras épocas, como nós já explicamos, não era necessário toda essa introdução, porque as pessoas haviam um nível espiritual mais elevado, quando havia o Beit HaMikdash, havia a revelação divina explícita no mundo, e portanto era mais fácil e instantâneo despertar o amor a Deus. Na ausência do Beit HaMikdash, na falta de revelação explícita de Deus no mundo, então se tornou muito mais difícil cultivar e despertar esse amor a Deus. Por isso, todo o trecho introdutório e preparatório da reza visa leorer et ahava Hashem, despertar o amor a Deus. Inyan Kriyat Shema Atzma, que isso é o que se expressa na leitura do próprio Shema, como nós falamos, Itorerut ahava bepoal, despertar o amor na prática. Então, por isso, na leitura do Shema, nós proclamamos Havai Elokeinu Havai Echad. Deus, nosso Deus, Deus é um. E como nós falamos aqui, a ideia não é apenas de excluir politeísmo, outras divindades, dizendo não, Deus é apenas um. Mas como nós falamos, a ideia aqui é mais profunda de proclamar a unicidade de Deus. Deus é a única existência soberana, a única existência verdadeira, real, consistente, absoluta, é apenas e tão somente Deus, e por isso é Ele que nós devemos amá-lo, a Ele devemos direcionar todos os nossos sentimentos. Portanto, na leitura do Shema nós proclamamos a unicidade de Deus, e como nós falamos, que a ideia aqui não é apenas excluir outras divindades, mas sim enfatizar Shemilvad HaKadosh Baruch Hu Ein Shum Metziut, enfatizar que além de Deus não existe nenhuma existência própria, autônoma, independente, que Metziut Haolam Eina Tofesat Makom Legabe HaKadosh Baruch Hu. Na verdade, a única existência real é apenas e tão somente Deus, porque na realidade os mundos são completamente anulados diante de Deus, não ocupam nenhum espaço, por isso não há nenhuma diferença e distinção entre Deus antes da criação do mundo e universo e Deus após a criação. Assim como antes da criação ele era um e único, a única existência absoluta, assim também continua sendo mesmo após a criação do mundo, já que todos os mundos não ocupam nenhum espaço diante de Deus, eles são não só subordinados a Deus, são completamente independentes, eles não existem. Se por um instante parar a emissão de fluxo vital no mundo, nas criaturas, não só que eles deixam de existir, desaparecem, seria como se nunca tivessem existido. E essa é a explicação do que dizia Abraham e proclamava, que Elolam, Deus mundo, o mundo é Deus, não há outra coisa além de Deus. Portanto, a única existência verdadeira e absoluta, Hashem Echad, é apenas e unicamente Deus. Para poder sentir isso, para poder perceber isso, uma vez que às vezes nós estamos insensíveis a ideias espirituais, por isso foram instituídos também esses versículos, essas passagens que pedimos a Deus, clamamos a Deus por misericórdia,
por ajuda celestial, que Ele desbloqueie os caminhos, que Ele nos permita também sentir e contemplar divindade.